Muito boa noite, vamos começar mais uma vez, Jesus e saúde mental. Mas como chegaram muitas perguntas, muitas questões, nós combinamos de algumas terças-feiras seguidas nós fazermos respostas, né, reflexões que possam ser úteis para várias pessoas em torno dessas questões propostas. Então fica conosco em mais um Jesus e saúde mental. Muito bem. Há uma questão muito boa, muito pertinente que eu queria compartilhar. Uma pessoa que tem depressão me coloca assim: por que existe, às vezes, o esgotamento após o dia de trabalho, onde consigo ajudar pessoas? Esse é um ponto importante. Por quê? Primeiro, vamos pensar em dois cenários. Vamos pensar um trabalho profissional, né, em que a pessoa, apesar da remuneração, ela tem outro tipo de gratificação, né? A gratificação ali não é só da remuneração, ou seja, o dinheiro, o salário que ela ganha. Ela também se sente gratificada pelo fato de a profissão dela possibilitar o contato com pessoas e possibilitar ela ajudar pessoas. Ou então, ela pode até não ter o contato direto com pessoas, mas ela tem a percepção de que aquele trabalho, por exemplo, com uma tecnologia, está conseguindo levar algo de bom para várias pessoas. Ou seja, há algo que ela ganha além do salário. E ela se sente feliz por causa do salário, porque ela consegue manter as suas obrigações, mas também se sente feliz pela ajuda. E há um outro cenário, que é o cenário do voluntariado, em que nós não temos um salário financeiramente remunerado, mas temos vários tipos de retornos, né? Um retorno emocional, especialmente. E, às vezes, a gente tem esses trabalhos sociais em diversas instituições religiosas, embora nós não precisemos apenas de instituições religiosas para fazer trabalho voluntário. Você tem uma série de outras instituições que também se abrem para trabalho voluntário. Mas o fato é que no voluntariado, em geral, você tem essa percepção de estar ajudando, porque você vai ter contato com pessoas socialmente carentes, realidades difíceis, e aí vem um ponto, você vai ter contato com realidade difícil. Quando a gente vai ajudar e sente que está ajudando, em geral, é porque algum problema está posto e nós somos levados a tentar ajudar na solução desses problemas. E resolver problema, primeiro, é cansativo. Cansativo porque mexe com a nossa função mental, chamada função executiva, que faz a gente pensar, abstrair, ver os possíveis caminhos, tudo isso desgasta, nem que seja fisicamente, biologicamente falando. Resolver problema é bom porque dá a sensação de nós sermos úteis, mas muito problema acaba desgastando mesmo, faz parte de uma questão biológica, não tem como fugir de um certo cansaço depois de um dia de trabalho, voluntário ou não voluntário, em que você está ajudando a resolver problemas. Fora isso, se você pensa em alguns trabalhos voluntários, você lida com adoecimentos, né? Lida com não só pobreza, mas miséria, com situações de vulnerabilidade, situações muito difíceis, que às vezes você nem imaginava que existiam. E não imaginar que essas situações existiam, por um lado, protegia a sua mente, protegia a sua cabeça, porque tem um ditado popular, né? Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Ou seja, quando nós não estamos diante de uma realidade dolorosa, às vezes é mais fácil não sentir a dor. Eu me lembro de uma pessoa que é exatamente da situação, né, muito parecida com essa situação, ela também tinha depressão e começou a fazer um trabalho voluntário em uma instituição religiosa. Não era espírita e não me recordo qual a instituição que ela estava fazendo. Mas o fato é que ela ia entregar alimentos, né, junto com um grupo de amigos que já tinha esse trabalho, em uma rua muito necessitada socialmente lá em Recife. E ela me falou assim, eu fui tão empolgada, né, querendo ajudar, autenticamente querendo ajudar,
fui totalmente assim desprendida, mas eu fiquei impressionada porque quando eu tive contato com uma história, né, de uma mãe e de uma filha que vieram pegar os alimentos, começaram a conversar um pouco, nessa conversa eu quase tive uma crise de pânico, de ansiedade, de choro. Eu tive que me conter muito e eu saí de lá muito mais angustiada do que eu imaginava. Mas eu não estava fazendo caridade, eu não estava indo fazer um bem. Poxa, eu pensei que ia sair maravilhosamente bem. Olha só, esse é um exemplo que não é incomum, viu? Às vezes, quando você ajuda muitas pessoas, você vai lidar diretamente com os problemas delas, e não só com os problemas delas, mas também com a realidade delas. Elas estão confiando em você. E ver aquilo, sentir aquilo, sintonizar com aquilo, até porque você vai de peito aberto e às vezes sem muita experiência de como escutar, como ter empatia, mas sem se envolver a ponto de ter uma crise de ansiedade, né? A ponto de ter algum envolvimento do ponto de vista psíquico, da psicosfera, há que ter uma certa neutralidade para poder lidar com essas situações. E às vezes a pessoa não tem, entende? Está fragilizada. Então faz muito sentido e é mais comum do que você imagina as pessoas se sentirem um tanto quanto esgotadas depois de um dia de trabalho, apesar do trabalho ter sido útil. Por isso que em um livro dos Espíritos, Allan Kardec traz sobre a lei de trabalho a necessidade do repouso, né? Mesmo o trabalho que te faz bem, é preciso um dia de repouso, é preciso um momento de repouso, é preciso fazer pausas, é preciso saber dividir, é preciso saber manejar o tempo, porque mesmo aquilo que nos faz bem, de alguma maneira nos toca ou de alguma maneira nos esgota pelo excesso de carga emocional ou de carga cognitiva que a gente tem que colocar para executar aquela atividade, para executar aquele trabalho. Isso não significa que você seja pior do que ninguém. Ao contrário, significa, e ao mesmo tempo não significa que você deva se ausentar da atividade. Ao contrário, significa que você é um ser humano e, como ser humano, precisa se preparar um pouco melhor para essas situações, porque essas situações vão lhe ajudar a trazer um sentido de utilidade. Você continuar ajudando as pessoas vai fazer com que você se sinta útil, que está contribuindo para a harmonia universal. Então são coisas fundamentais de você sentir. Agora, precisa se equipar um pouco mais, né? Dividir melhor o tempo, descansar, saber os seus limites, saber que você não consegue fazer esse tipo de atividade tão entregue todo o tempo, para saber as limitações humanas e pegar o que é de bom das situações. Mas é mais comum do que você imagina. Não se sinta diminuída ou enfraquecida ou fraca, tá? Mas muito menos deixe de fazer o bem, porque esse fazer o bem está lhe cansando. Faz parte. Paulo de Tarso coloca em várias passagens dele, né, que ele está fisicamente desgastado, porque ele se dedicava muito, mas o coração estava leve, né? Ou seja, o desgaste existia, mas ele mantinha porque ele tinha convicção e o trabalho ajudava ele a ter convicção. Há uma pergunta muito interessante que na realidade pode ser desdobrada em alguns pontos, né? A pessoa faz muita pergunta sobre a questão genética, reencarnação, adoecimentos mentais, espiritismo. E aí eu vou desdobrar em alguns momentos, tá? Mas o primeiro momento que eu queria trazer é a pergunta quando ela fala o seguinte: ela tem transtorno de ansiedade generalizada, TAG, e depressão também, pelo que ela coloca, e está um pouco preocupada com a questão da evolução, porque fala assim: olha, e se eu evoluir a ponto de ir para outro planeta, um planeta que seja mais evoluído espiritualmente, mais regenerado, e os meus familiares não? Como é que ficaria a questão genética lá? Se lá eu vou ser filha, irmã, mãe, pai de outros seres, né? E achei bem interessante essa pergunta. eh, e aí, muito bom que você tenha trazido que você tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, porque é uma pergunta que tem a ver com a ansiedade, né?
a ansiedade de evoluir. E como é que vai ficar o depois? Geralmente a gente pensa em ansiedades como algo ruim, né? Só tipo assim, preocupações catastróficas, preocupações de coisas ruins. Mas existem preocupações parecidas com essa. Se você parar para pensar, não deixa de ser algo meio catastrófico. Poxa, e se eu evoluir e não tiver mais contato com meus pais, né? Mais contato com meus irmãos, com meus familiares? Não deixa de ser um medo, tá? Mas aí também outro tipo de ansiedade, né? Que é a ansiedade de expectativa de uma evolução. Como quer que seja, qualquer ângulo que a gente possa ver, a gente percebe aí uma ansiedade típica do transtorno de ansiedade generalizada, que é a necessidade de ter certeza do futuro e antecipar esse futuro no presente. Quando nossa mente está muito envolvida pela ansiedade, a gente fica muito com necessidade de respostas muito concretas, né? De não lidar com a dúvida para poder dar os nossos passos. E, em geral, vivendo muito a dúvida do futuro. Então, vamos lá. Esse é o primeiro ponto interessante que eu queria colocar, né? A própria pergunta já é uma pergunta que demonstra essa ansiedade. Por quê? Porque o objetivo do espiritismo, ao explicar questões que são questões futuras, algumas questões que o espiritismo explica são questões futuras, porque não estamos lá naquele momento. Quando o espiritismo fala sobre evolução, perfeição, são estágios que para a minha realidade e para a sua realidade são estágios futuros. Então não deixam de ser explicações sobre o futuro. Agora, essas explicações sobre o futuro, elas não têm a intenção de deixar a gente paralisado pelo futuro, e sim de trazer entusiasmo no presente, para que a gente possa se entusiasmar pela expectativa de melhoramento e não de ficar preso no melhoramento antecipadamente, de forma preocupada, de forma ansiosa. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, nós não temos condições de saber todas as respostas específicas sobre a evolução. Quando a gente vai ver a descrição, por exemplo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, Allan Kardec faz descrições, né, trazendo descrições do Espírito Santo Agostinho também, sobre os diversos estágios evolutivos dos planetas. E é interessante que alguma daquelas descrições a gente pode apenas intuir, mas não saber. Por exemplo, no mundo celeste, né, a gente tem um tipo de vida de encarnados tão etéreo, tão diferente à matéria, que se assemelha, né, muito a quase uma vida espiritual. Então, nós que estamos no mundo, né, de provas e expiações, passando por uma transição, né, entrando num momento de regeneração, no início lá, ou seja, uma materialidade tão diferente do que é matéria encarnada e matéria desencarnada, ou seja, o espírito, que fica difícil a gente conseguir entender como é que é um mundo em que os encarnados, ou seja, os que estão vinculados fisicamente ao mundo, têm uma constituição que é meio semimaterial. E onde é que fica o perispírito? Como é que é o perispírito? Ou seja, são questões que a gente tem como intuir, mas não ter certeza, porque a gente não sabe. Falta referência. É como se fosse assim, não tem a tabela periódica, né? Os vários elementos que a gente sabe que existem na natureza, faltam certamente elementos na nossa tabela periódica para poder entender alguns estágios evolutivos, entende? Então não temos como ter todas as respostas que a gente gostaria de ter 100% correta, e esse é um dilema, ou 100% certa, e esse é um dilema do TAG. Mais do que você buscar explicações, você vai ver que o teu TAG, você encontra uma resposta, teu TAG levanta 10 perguntas. E é bom ter 10 perguntas, mas é bom também aprender a lidar com a dúvida sem as respostas tão concretas.
Lembro de uma ex-aluna, ela era bem assim, ela trazia aluna de medicina, né? E ela também tinha TAG, depois virou minha residente de psiquiatria, e é curioso, eu falava para ela, olha, o teu grande dilema vai ser conseguir se contentar com as respostas parciais que a medicina vai te dar enquanto médica, né? Porque ela como médica, não agora, não como pessoa que tinha TAG, mas como médica que estava atendendo outros pacientes, o TAG dela se manifestava, às vezes, na imprecisão dos diagnósticos médicos, dos exames complementares que a gente tem, especialmente na área da neuropsiquiatria, etc. Então, é uma resposta, primeiro, terapêutica que eu estou querendo te dar, aproveitando outras pessoas também que passam pela mesma situação. O Espiritismo dá respostas, mas as respostas não são 100% concretas todo o tempo. Porque para isso a gente teria que ter, primeiro, uma mediunidade muito aflorada e captar essas respostas. Ou então um médium muito aflorado, disponível para ficar respondendo todas as nossas dúvidas. E mesmo que tivéssemos essa mediunidade ou um médium muito aflorado respondendo todas as nossas dúvidas, todas as perguntas que aparecem, a gente não ia ter certeza. Por quê? Porque Allan Kardec colocou um método muito interessante, inspirado na ciência, dentro do Espiritismo, que é o método da universalidade dos ensinos dos Espíritos. Ou seja, a gente precisaria comparar as respostas para chegar numa definição mais robusta, que foi o que Kardec fez na codificação. Então, mesmo que a gente tivesse esse médium disponível do nosso lado, faltaria em alguns aspectos, alguns pormenores, a universalização. Por quê? Não é que o médium estivesse mentindo, não. Às vezes é como ele capta. E às vezes, como ele capta, o maquinário dele, a imaginação dele, o racional dele é limitado, né? Se os próprios espíritos desencarnados falam da limitação que eles têm, que não conseguem responder todas as perguntas, todas as respostas conseguem dar, porque não sabem de tudo. Ou quando tem espíritos mais puros, né, vinculados, eles falam, olha, mesmo que a gente tivesse, vocês não têm como saber das coisas que a gente está falando. A música, por exemplo, no mundo celeste, brotando da natureza. A gente consegue entender o som da natureza, mas uma música como? Música tipo Beethoven, uma música enfim, não dá para a gente ter parâmetro, porque falta parâmetro, entende? Então, o que eu queria te dizer agora para você e para todos que sofrem com essa questão da ansiedade e, portanto, da ausência de certezas em algumas respostas. A vida nos convida para trilharmos a nossa caminhada, mesmo quando nós não temos total convicção, né, do qual passo adiante a gente precisa dar. Como assim? Eu, como alguém que acredito em Deus, alguém que tem fé, coloco isso como sendo o meu norte. Mas diante de crises, diante de dores, diante de situações difíceis, nós às vezes estamos em momentos de vazio. Não é vazio existencial, é vazio de respostas imediatas. A gente tem uma resposta maior, que é o sentido de vida, que é o propósito de vida. Mas qual o passo que a gente tem que dar amanhã? Depois de amanhã? A gente sabe que tem que dar um passo, mas qual? A vida não é assim. A vida nos dá o passo maior e faz com que a gente ganhe coragem de dar um passo atrás do outro, mesmo sem saber qual a rota definida. A gente sabe o destino, mas a rota, se vai ser retilínea, se vem pela direita, se vem pela esquerda, se faz uma curva, isso a gente não só não tem como saber, como eu acho que não deve saber, para que a gente possa ter uma maior liberdade, né? Pelo menos uma visão um pouco mais livre das nossas trajetórias. Nesse sentido, a lei de Deus, segundo a visão espírita, é uma lei de amor. Se por acaso eu vier
a evoluir mais rápido do que meus familiares, se você vier a evoluir mais rápido do que os seus amores, do que os seus familiares, você não ficará afastado deles para sempre, tá? Agora, vai haver sim um afastamento temporário, um afastamento às vezes reencarnatório. Você vai reencarnar às vezes em outros lugares, não só em outros planetas, às vezes no mesmo planeta, mas em outra condição, familiares não, mas existe um vínculo transcendente, né, que a doutrina espírita coloca uma questão magnética, a possibilidade de se reencontrar em sonhos. O principal exemplo que a gente tem aqui na literatura espírita é o exemplo de dois amores, né, do Emmanuel e da Lívia. A Lívia, né, pela literatura espírita de Chico Xavier, a Lívia deu uma evoluída mais rápida, a partir do momento que ela encontra o cristianismo, encontra com Jesus, e Emmanuel evolui depois, né, devagar, porque naquele momento ele acaba como senador romano, não conseguindo seguir os passos da Lívia. E ali eles vão para rotas diferentes. E em algum momento você tem ali situações em que eles se reencontram a partir de momentos do sonho, sabe? Ou então o próprio Emmanuel, já desencarnado, alguns momentos de reencontrar na esfera espiritual, em que ela desce um pouco, né, a vibração, e ele precisa elevar um pouco a vibração para eles poderem estar juntos de forma um pouco mais concreta. Eventualmente, o livro Renúncia, de Chico Xavier, Emmanuel, nos fala de uma situação semelhante de duas pessoas em que a mulher estava numa situação bem mais evoluída e ela renuncia por um tempo, continuar nessa esfera diferente de planetas para reencarnar na Terra, e era uma reencarnação extremamente de renúncias para ajudar o grande amor da existência dela, né? O grande amor espiritual dela, e ela vem não como esposo, marido e mulher, justamente para poder trazer uma nova forma de vinculação, ela vem como amiga. E o livro Renúncia é um livro extraordinário para a gente poder pensar. Às vezes a gente mostra a nossa evolução também na capacidade que a gente tem de renunciar, nem que seja temporariamente, às benesses da evolução em prol de ajudar os nossos amigos, os nossos irmãos. Então tudo na vida faz com que o amor nos aproxime de uma forma ou de outra. A gente não vai ficar desvinculado à eternidade. Nós teremos reencarnações e teremos também momentos na espiritualidade. Então não precisamos ficar ansiosos de evoluir ou por evoluir. Evoluamos e que a nossa vida possa ser um estímulo para aqueles que estejam ao nosso redor. Ao mesmo tempo que seja um estímulo para a gente próprio continuar na presença de Deus. Acho que esse é um ponto, respondendo de uma maneira mais específica, não terapêutica, essa pergunta é muito boa, aliás, por isso que eu trouxe aqui para a gente poder refletir. Uma pergunta que veio pela TV da Mansão. Boa noite, meus filhos já estão criados, todos morando muito longe e eu morando sozinha e sem perspectiva do amanhã. Eu não me sinto vítima, é que eu sinto um vazio existencial. Eu sinto uma vida vazia e estou me isolando do mundo. Talvez eu esteja com depressão. De fato, esse não é um espaço em que eu pudesse dar diagnósticos. Estou aqui como espírita, né, como palestrante espírita, mas profissionalmente sou médico psiquiatra. Mesmo que eu estivesse usando esse espaço como médico psiquiatra sem ser espírita, aí também eu não poderia dar diagnósticos ou indicar tratamentos, fazer consultas, né? Porque eu tenho um código de ética médica que me rege a profissão, né? E uma das coisas que a gente não pode fazer digamos assim, esse cenário. No entanto, a gente pode falar de psicoeducação, ou seja, usar a tecnologia para poder chegar nas pessoas e falar um pouco de
saúde mental e, obviamente, de espiritismo, que é o nosso foco. Faz sentido você falar, talvez eu esteja com depressão. E se você percebe isso, eu te sugeriria procurar um profissional da área da psiquiatria, né, para poder ver se tem realmente esse diagnóstico. E não precisa ser um psiquiatra espírita, tem que ser um psiquiatra ético, um psiquiatra competente. Se ele for espírita, ético, competente, tudo bem. Mas ele pode ser ético e competente sem ser espírita. Ele vai conseguir te atender, e eu já vi isso em meus preceptores, ótimos atendimentos, não só do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista técnico. Se você percebe isso, procure, porque a ajuda desse campo da medicina tem muito a lhe contribuir. Nós estamos em um outro momento da medicina, um momento em que nós temos a possibilidade de tratamentos com menos efeitos colaterais, tratamentos com mais eficácia e tratamentos que possibilitam as pessoas continuarem as suas vidas apesar dos adoecimentos. Então isso serve para você, mas serve para outros também que estão nos escutando. Faz sentido para mim a sua percepção, porque eu me lembro de várias pessoas que já atendi nessa situação. Houve uma época em que a mulher, né, ela se dedicava quase que exclusivamente à maternidade e outros papéis sociais eram esquecidos, talvez não esquecidos, mas do ponto de vista consciente, mas colocado para um segundo momento. Só que esse momento não deu tempo de chegar. E quando você viu, os filhos já foram embora, como você falou, né? Há um termo popular, né, um termo psicológico, chamado a síndrome do ninho vazio, que lembra muito o que você está dizendo, né? Um vazio existencial, uma vida vazia, porque até então é provável, lembrando dessas pessoas que já atendi, que me disseram a mesma palavra praticamente que você disse aqui na pergunta, elas dedicaram a vida à família, especialmente aos filhos. Eventualmente renunciaram uma carreira, renunciaram alguma atividade. Umas me dizem assim, mas doutor, eu quis, porque quando me tornei mãe, aquilo me preencheu tanto a vida, me preencheu tanto o sentido, foi um amor tão diferente que eu não consegui pensar em outras coisas que não fosse cuidar dos meus filhos. Eu tomei como uma missão. Então eu até fico me sentindo culpada hoje de estar me sentindo triste, porque foi uma escolha minha. E aí é interessante a gente perceber que essa culpa só piora a situação, né? Piora porque a pessoa fica ruminando uma culpa. E ao invés de uma culpa, ela entender que sim, foi uma escolha, mas todas as escolhas trazem efeitos colaterais. Talvez a grande ilusão, ou melhor, a grande inocência da vida é a gente imaginar que não existem efeitos colaterais. Tudo na vida tem efeito colateral. A gente acha que é só remédio da psiquiatria, mas não é. É tudo. Qualquer palavra tem efeito colateral, sabe? Tem aquele efeito que a gente pensa, é o efeito terapêutico, mas tem o efeito colateral. A escolha de ser mãe exclusivamente tem um efeito terapêutico de te preencher com sentido e ajudar a criar pessoas do bem, mas há também o efeito colateral de se sentir, às vezes, sem sentido, com a vida mais vazia, menos preenchida quando os filhos vão embora. E faz parte da vida. Nada de culpa porque está sentindo essa tristeza. Nada de culpa porque está sentindo esse vazio. Nada de culpa pela escolha que fez no passado. É a vida. São os momentos. Outras pessoas não foram escolhas, foram renúncias, porque me lembra que o marido veio a desencarnar muito cedo, ou porque o marido a abandonou e ela teve que criar os filhos. São tantas as histórias que nem sempre são escolhas voluntárias. Às vezes a vida leva a renúncias. E renúncias, às vezes, difíceis, né? Totais, que não condizem ainda com total condição de tempo que a pessoa, condição evolutiva que a pessoa tem, né? E aí é natural que aconteça esse momento.
Às vezes não é depressão, às vezes é uma melancolia, uma tristeza, porque mesmo uma pessoa mais evoluída, vamos supor assim, que tivesse mais capacidade de renúncia, sente falta, de coisas para fazer, entendeu? Porque antes era assim, ela nunca vai deixar de ser mãe, só que antes ela estava mãe dentro de casa, né, os filhos, ela cuidando dos filhos. E para você se sentir confortável, eu lembro da minha mãe. Eu vou contar um pouco isso, para você ver que acontece em todos os cantos. Minha mãe não teve depressão, mas foi muito nítido quando eu, né, e meus irmãos saímos de casa e foi todo mundo meio rápido. Acho que num espaço de... Meu primeiro irmão mais velho se mudou, né, para outro país. E depois eu e o irmão do meio nos mudamos anos depois. E aí, quando casamos, etc. E aí foi interessante porque a casa dela estava toda reformada já, assim, né? Os móveis todos prontos. E toda vez que eu ia para a casa dela, estava com algum móvel fora do lugar. Mas praticamente ela refez a casa inteira, sabe? E eu falei, mas mãe, um dia eu conversando com ela, mãe, já deu para perceber que desde que a gente se mudou e a casa ficou vazia, a senhora já mudou o seu quarto, o meu antigo quarto, o quarto de Rodrigo, a biblioteca, a sala. Ela praticamente, em alguns momentos, até desfigurou mesmo, porque ela tirou e faltou chegar, né, o móvel novo. E depois foi que ela foi dando conta, né? Ela falou, né, meu filho, eu acho que eu senti mais do que eu imaginava. E quanto melhor o filho, né, assim, quanto mais amor a mãe sente, um filho mais dedicado, um filho amoroso, que não traz problema, aí é que a mãe vai sentir mesmo, né? Porque às vezes esse filho acaba sendo às vezes o pai, sabe, da mãe, no sentido de cuidar, de não trazer problemas. Então é natural a dor da partida, sabe? É uma espécie de luto. Por isso que fala-se muito bem, o ninho vazio. E às vezes faz parte da vida. E fica aquele dilema, porque ao mesmo tempo a mãe quer que o filho cresça, quer que o filho amadureça, mas ao mesmo tempo ela se sente sem um espaço que ela tanto tinha. Daí tanto problemas às vezes entre sogra, né, e esposa, sogra e nora, às vezes porque esse lugar não consegue ser bem dividido, o papel de cada um. Então, faz parte. Não é, digamos assim, não é, não devemos alimentar a culpa. Você não deve alimentar a culpa porque você não quer que seu filho cresça. É porque você tem um amor de mãe mais próximo do que você conhece, de sublime, mas você é humana. Então, não deixa de ser um amor apegado, né? Como um amor sublime, próximo do que você poder sentir no futuro, no reino angelical, mas você não é anjo ainda, né? A minha mãe não é um anjo ainda. Então, o amor dela não deixa de ser um amor apegado, que precisa do tempo para ir se desapegando e aprender aos poucos o que é talvez o amor angelical, que é o amor desapegado, que não é o amor que nós temos contato diariamente. Se você percebe isso, você fica com menos culpa, aceita. Eu acho que só em você colocar a pergunta já é uma aceitação e vai ajudar muitas pessoas que passam por situações semelhantes. Faz parte da vida, faz parte da nossa humanidade. O importante é procurar ajuda, persistir para não ficar drenado, não ficar presa na culpa que não tem sentido aí de sentir.